Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo reflexivo no canal Espírita Cristão. Se você ainda não se inscreveu, bata o dedão aí nesse botão vermelho, comece a nos seguir para que essa família espiritual possa se expandir cada vez mais. E agora também é possível ser apoiador do canal. Observe aí o que eu escrevi na descrição do vídeo, como você pode nos ajudar. Bem, uma reflexão sobre a derrota do Brasil. Dizer que as nossas reflexões têm sempre um caráter espiritual. É procurar tirar a essência de cada experiência. É procurar meditar sobre o valor de cada experiência. Primeiramente, nós muitas vezes crescemos numa cultura de que temos que ser vitoriosos, né? Esse ser vitorioso é ser bem-sucedido, é suplantar o outro, é vencer o outro, é controlar, dominar, ter poder sobre o outro. No conceito materialista do mundo, o poderoso é aquele que tem domínio sobre o outro, que é, na verdade, um resquício do reino animal, onde o mais forte devora o mais fraco. Jesus Cristo, como homem totalmente sublimado, individuado, tendo atingido o ápice da evolução espiritual humana, ele vem nos apresentar um outro paradigma, um outro modelo, que não é o de sobrepor o outro, é de ajudar, de perdoar, de socorrer, de relevar, de somar, de partilhar, de comungar. Então, o paradigma crístico ou cristão, como queiram, ele é totalmente oposto à vitória concebida pelo mundo. Então, Jesus quebrou no meio a coluna vertebral do egoísmo humano. O egoísmo é o meu ego tem que sobrepor o ego do outro. E aí, quando ele propõe dar a outra face, quando ele propõe se roubar a túnica, dar também a capa, quando ele propõe andar uma segunda milha, perdoar os inimigos, amar os inimigos, orar pelos inimigos, ele está vencendo, né? E a sua vitória máxima, vejamos, é quando ele vai para a cruz e quando ele pede a Deus que perdoe aqueles que o estavam crucificando. Para o mundo era a derrota estabelecida, consumada. Para o espírito era a vitória total. Então, diante de qualquer derrota, e aí vamos analisar en passant a derrota do Brasil, pode ser, normalmente as derrotas são grandes oportunidades de crescimento, quando nós fazemos da derrota uma reflexão. Quando nós fazemos da experiência mortificadora uma reflexão de crescimento, de edificação espiritual. Agora, quando nós nos rebelamos, nos revoltamos, nós deixamos de tirar da lição a mensagem que a lição quer nos trazer. Então, o Brasil saiu da Copa, eu assisti ao jogo com a minha família, confesso que há muito tempo eu não consigo ter tanta emoção com o jogo de futebol, porque eu acho que a competição é algo... eu não vejo muito sentido, sendo muito sincero com todos vocês, de um time vencer o outro, a importância disso para a nossa vida, mas eu reconheço o valor do entretenimento e da confraternização que o futebol oportuniza à humanidade terrestre. Eu vejo como as pessoas ali vão, se emocionam, né? Eu nasci numa torcida vascaína, muito cedo ganhei camisa do Vasco, torcia muito, mas em certo momento da vida eu não entendi muito bem mais qual era o sentido do Vasco vencer o Flamengo, ou o Botafogo, ou qualquer outro time.
eu estava torcendo, qual era o sentido profundo. Mas a confraternização e o esporte em si eu acho muito bonito. Eu gosto de assistir uma partida de futebol pela beleza, né, do futebol. Mas, refletindo um pouco especificamente sobre a derrota da seleção brasileira de futebol, a saída da Copa, eu acho que é um momento assim para gerar reflexão mesmo, vários elementos que talvez a seleção tenha que refletir do ponto de vista humano, né? Nós idolatramos muito, endeusamos muito os jogadores, parece que isso infla o ego de muitos, né? Até que nessa Copa eu senti isso menos, né? O Brasil teve boas atuações, eu senti uma certa unidade. Mas quando o time ali perdeu, né, ontem, e o técnico foi para o vestiário, se quando fazia os gols se abraçavam e se alegravam, aquele não seria um momento também de se abraçar e chorar juntos, né? Não estou aqui julgando o Tite, não. Deus sabe o turbilhão na cabeça dele, né? Mas assim, seria o momento, né, de estarem juntos, perdendo juntos, chorando juntos, crescendo juntos, né? E normalmente onde há egos muito inflados, é muito difícil a unidade, né? A gente deveria ser como propõe Santo Agostinho, né? Naquele pensamento fantástico, nas diferenças a diversidade, na semelhança a unidade e em tudo a caridade. Mas normalmente nós temos muita dificuldade disso. E ali ele foi para o vestiário, né? E eu nem acompanhei depois se ele voltou, como é que foi, enfim. Mas nossa solidariedade, é claro, porque não é fácil perder. Mas a derrota, né? Eu acho que o Brasil todo precisa refletir, né? Eu acho que a derrota da seleção brasileira pode oportunizar essa reflexão sobre outros aspectos também, inclusive políticos, né? A derrota deve gerar reflexão e não rebeldia, revolta, agressividade, violência, né? Como temos visto no Brasil ultimamente. A derrota do Brasil é uma oportunidade de crescimento. Assim como a derrota na nossa vida individual, né? Quantas perdas, quantas vezes nós perdemos e devemos usar disso para crescer. Não há ressurreição sem a crucificação, né? Não há luz, muitas vezes, sem a cruz. E quando o ser passa pela experiência da perda, da derrota, e reflete, ele cresce. Nós subimos como um pássaro planador, né? A gente não sobe em linha reta. Sobe um pouco, desce, pega um embalo, sobe mais um pouco, desce. Assim é a vida, a ascese espiritual. Não há retrocesso nas conquistas do espírito, mas há esse momento de baixa de energia, em que às vezes somos tomados por uma tristeza. A própria tristeza, uma autora brasileira escreveu que a tristeza é o quartinho dos fundos para onde devemos ir a fim de refletirmos, né, e crescermos. E todo ser maduro sabe lidar com as perdas, com as derrotas e crescer. Todo ser imaturo se rebela, e como uma criança pirracenta, e aí naturalmente terá que passar por mais experiências assim difíceis de derrota, de perda, para realmente crescer. Então que sigamos em frente. É um esporte que amamos muito, mas é apenas um esporte e nós temos que realizar muitas outras vitórias, dentro e fora de nós, dentro do prisma, da perspectiva, do paradigma, do modelo do Evangelho, que é a vitória, sobretudo, sobre nós mesmos, sobre o nosso ego, a nossa animalidade, as nossas maldades, as nossas más tendências, os nossos vícios. A gente trabalha tanto, torce tanto por uma vitória no futebol, a gente deveria ter essa mesma motivação para trabalhar a vitória sobre as nossas más tendências, os vícios, né? Quantos vícios dominam ainda a criatura humana, mas a gente ainda não despertou para essa vitória, né? E, indubitavelmente, que do ponto de vista social, como diz o benfeitor Emmanuel, a vitória real é a vitória de todos. Então, não está falando de futebol, evidentemente, está falando do progresso, da sociedade, do desenvolvimento intelecto-moral,
de todos nós, atingindo a harmonia social, a felicidade e o bem-estar. Ok? Quero pedir a você que nos acompanha, além de seguir o canal, se inscrever, apoie o canal, é tão pouquinho, tá aí na descrição do vídeo, tá aí, apoie, é um mecanismo simples de você dar um apoio para que a gente possa expandir as nossas atividades. Acredite nesse projeto, nesse ideal do SEC, do canal Espírita Cristão. E a você que já nos apoia, muito obrigado e sigamos em paz.